Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Segunda parte de reflexões acerca de a justiça das aflições. Esse texto é continente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e para este vídeo trataremos acerca da autoridade do Espírito Verdade. Fundo musical do pianista estadunidense Greg Maroney, Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, de autoria no século XVIII pelo pastor anglicano britânico John Newton. Bom lembrar que a fé espírita tem por bases o raciocínio. Entretanto, caríssimos e caríssimas, um raciocínio embasado na razão que tenha os amorosos olhos da caridade. Dissemos no primeiro vídeo não nos ser possível compreender paradoxos sem lhes conhecer a origem e a autoria. Em qual contexto e por quem fora narrado? Sigamos conhecendo as autoridades. Assim, façamos brevíssima síntese de quem se trata, para nós discípulos iniciáticos da doutrina espírita, da autoridade, o Espírito da Verdade. Na codificação espírita, existem diversas mensagens de autoria do Espírito de Verdade. E nós, os espíritas, sabemos ser ele o responsável pela vinda da venerável filosofia científico-doutrinária, de neologismo kardeciano, o Espiritismo. Sabemos mais que ele, o Espírito de Verdade, atuou diretamente no período da codificação, como diretor desta tarefa, inspirando Allan Kardec e manifestando-se em espírito, utilizando por medianeiros, em decorrência de sua poderosa potência, uma pleiade espiritual, tais como médium principal, o próprio Espírito João Batista. Mas há, no meio espírita, basicamente, 3 posicionamentos sobre quem seria o Espírito de Verdade. 1. Seria o próprio Cristo. 2. Seria João Batista. 3. Seria um grupo de espíritos elevados atuando sobre a direção de Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Todavia, sabe-se assertivamente ser a manifestação espiritual crística de Jesus, o Nazareno, através do corpo fluídico espiritual de João Batista, que, por sua vez, manifestou-se em medianeiros encarnados altamente capacitados moralmente. Consentâneo à Revista Espírita de 1862, de março e de junho, houvera a evocação por 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, Messias Joubart e Messias Sanson. Aquele, o primeiro, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, disse, aspas, vejo principalmente Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que os cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Isso em março de 1862. Fecha aspas. Questionando ainda Allan Kardec ao espírito de Messias Sanson, por sua vez, diz este que estava vendo o Espírito de Verdade. Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, São Luís e outros amigos, conforme consta da Revista Espírita de junho de 1862. Diante dessas valorosas informações, podemos excluir a ideia de ser o Espírito de Verdade um grupo de espíritos, pois, na verdade, trata-se de um único espírito. Na obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos uma das mais belas mensagens do Espírito de Verdade, onde oportunamente compilamos os dizeres. Aspas.
Venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora escutaram a minha palavra. Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina as verdades imutáveis. O Deus bom, o Deus grande, que faz geminar as plantas e que levanta as ondas, eu revelei a doutrina divina e, como um secador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Fecha aspas. Em mensagem contida no Livro dos Médiuns, no capítulo 21, item 9, em nota explicativa, Allan Kardec diz que tal mensagem fora psicografada por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sendo assinada pelo próprio Jesus de Nazaré, que diz ao fim, aspas, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por conta de ser assunto tão sério, o que aqui tratamos, se temos mensagens outras da autoria do Espírito de Verdade, com desiderato único esclarecer-lhe a identidade como autor. Na Revista Espírita, em dezembro de 1864, tem-se a mensagem do Espírito de Verdade, onde ele faz referência à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado que fora naquele mesmo ano. Aspas. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número. E a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes, eu há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Fecha aspas. Ainda no capítulo 6, de O Evangelho segundo o Espiritismo, belíssima mensagem do Espírito de Verdade que diz, aspas, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deva curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Fecha aspas. Consentâneo o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 12 a 13, a seguinte promessa de Jesus. Aspas. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Fecha aspas. Portanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, o Espírito de Verdade é o Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus, que vem a cumprir a própria promessa de trazer-nos o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda da doutrina denominada o Espiritismo. E os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, Erasto, São João Evangelista e tantos outros gigantes no mundo da dimensão espiritual que agiram sob a sua inspiração direta. Com esta explicação aceita acerca do autor denominado o Espírito de Verdade, terminamos este vídeo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.